Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína. Mas existe amigo mais apegado que um irmão. Não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Ó Deus, como é difícil entender os teus pensamentos, e eles são tantos. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Ninguém deve buscar os seus próprios interesses, e sim os interesses dos outros. As pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus, o Senhor. Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. Pois o mesmo que disse, não cometa adultério, também disse, não mate. Mesmo que você não cometa adultério, será culpado de quebrar a lei se matar. Falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei que nos dá a liberdade. Quando Moisés entrou na tenda sagrada para falar com o Senhor, ouviu a voz de Deus falando com ele de cima da tampa da Arca da Aliança, do meio dos dois querubins. Era assim que Deus falava com Moisés. O que eu ensino é bom, portanto lembrem dos meus conselhos. Ó Senhor Deus, o teu amor chega até o céu, e a tua fidelidade vai até as nuvens. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Se você me ouvir, entenderá o que é direito, justo e honesto, e saberá o que deve fazer. Mas os descendentes de Jacó, os israelitas, tiveram muitos filhos e aumentaram tanto que se tornaram poderosos, e eles se espalharam por todo o Egito. Então Jesus afirmou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Quem toma cuidado com o que diz, está protegendo a sua própria vida. Mas quem fala demais, destrói a si mesmo. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Enquanto Jesus estava falando ao povo, um chefe religioso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: A minha filha morreu agora mesmo. Venha e ponha as mãos sobre ela, para que viva de novo. Então Jesus foi com ele, e os seus discípulos também foram. Feliz o povo que te adora com canções e que vive na luz da tua presença. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem, por uma estrada que eles nunca pisaram antes. A escuridão que os cerca eu farei virar luz e aplainarei os caminhos ásperos. São estas as minhas promessas, e eu as cumprirei sem falta. Ó Senhor Deus, como eu te amo! Tu és a minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é uma rocha em que me escondo. Ele me protege como um escudo. Ele é o meu abrigo, e com ele estou seguro. Meu Deus e meu Rei, eu anunciarei a tua grandeza, e sempre serei grato a ti. Todos os dias te darei graças, e sempre te louvarei. Estrangeiros se curvam diante de mim e me obedecem quando dou ordens. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas
e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal, e ninguém a pode controlar. Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Eu escrevo essas coisas a vocês que creem no Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Tenho andado sempre nos teus caminhos e nunca me desviei deles. Deus disse: Agora escutem o que vou dizer. Quando há profetas entre vocês, eu apareço a eles em visões e falo com eles em sonhos. Sim, peça sabedoria e grite pedindo entendimento. Se você fizer isso, saberá o que quer dizer temer o Senhor e aprenderá a conhecê-lo. Jesus dizia a todos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. O moço que obedece à lei de Deus é inteligente, porém o que anda em más companhias é uma vergonha para o seu pai. Porque está escrito: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Diante de mim todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que sou Deus. Mas, se no coração de vocês existe inveja, amargura e egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Ó Senhor Todo-Poderoso, como são felizes aqueles que confiam em Ti. O Senhor Deus o abençoará, o salvará e o declarará inocente no julgamento. São assim as pessoas que adoram o Senhor, que prestam culto ao Deus de Jacó. Senhor, Tu sempre tens sido o nosso refúgio. Antes de formares os montes e de começares a criar a terra e o universo, Tu és Deus eternamente, no passado, no presente e no futuro. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Faça o que é direito e justo, pois isso agrada mais a Deus do que lhe oferecer sacrifícios. Lembrem disto, meus queridos irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. E agora, Senhor, o que posso esperar? A minha esperança está em Ti. Orem continuously. Ó Senhor Deus, eu Te louvarei com todo o coração e contarei todas as coisas maravilhosas que tens feito. Pois o Teu amor é tão grande que alcança os céus. A Tua fidelidade vai até as nuvens. O homem deve cumprir o seu dever como marido, e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. A esposa não manda no seu próprio corpo, quem manda é o seu marido. Assim também o marido não manda no seu próprio corpo, quem manda é a sua esposa. Fale a favor daqueles que não podem se defender. Proteja os direitos de todos os desamparados. O temor ao Senhor é uma fonte de vida e ajuda a evitar as armadilhas da morte. Quem teme o Senhor está aprendendo a ser sábio. Quem é humilde é respeitado. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu. Nós sabemos que tudo o que a lei diz é dito para os que vivem debaixo da lei. Isso a fim de que todos parem de se justificar e a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. O meu coração está cheio de medo, e o pavor da morte cai sobre mim. Sinto um medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Os moços de Jerusalém eram tão preciosos para nós como o ouro puro, mas agora são tratados como simples potes de barro. O que Deus quer de vocês é isto: que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade.
Que cada um saiba viver com a sua esposa de um modo que agrade a Deus, com todo o respeito e não com paixões sexuais baixas, como fazem os incrédulos, que não conhecem a Deus. Então o rei disse aos seus conselheiros: Não percebem que caiu hoje em Israel um líder, um grande homem, mas um mês inteiro, até que saia carne pelo nariz de vocês e vocês tenham nojo dela, porque rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês, e se queixaram a ele, dizendo: Por que saímos do Egito? Mas, se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, na terra de quem vocês estão morando agora. Porém eu e a minha família serviremos a Deus, o Senhor. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Purifica-me de todas as minhas maldades, e lava-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas, e estás certo quando me condenas. O Senhor Deus me torna forte e poderoso. Ele me salvou. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte.